doutora Xênia está aqui com a gente, Xênia Portela, cirurgiã de transplante capilar. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Um prazer recebê-la. Aqui com a gente também o Dr. Carlos Eduardo Leão, cirurgião plástico e realiza cirurgia da calvície e até transplante de barba. Coisa nova aí, né? Exato. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Seja, porque em outras, né, temos lá outras questões, né, doutora Xênia? Quais são as outras causas que podem, inclusive, afetar as mulheres na queda de cabelo? Olha, acho que a questão do estresse hoje em dia, né, a mulher ocupando um espaço na sociedade que antes era reservado aos homens, ela passou a ter contato com um tipo de estresse que em outras gerações não tinha. Então, somado a isso, algumas coisas no estilo de vida, tipo de alimentação, tabagismo, uso do álcool, enfim. E química, né? Hoje em dia, mais do que nunca, as mulheres estão usando bastante química no cabelo, que tem um lado positivo e um lado negativo. E fatores que a gente realmente não compreende ainda, alguns casos de calvície bastante importante. Mulher, a gente ainda não sabe se é uma associação de fatores, inclusive. Podemos pensar, por exemplo, nesse aspecto principalmente da mulher, né? É possível minimizar alguns efeitos dessa perda de cabelo quando acender um alerta, se o cabelo realmente está caindo muito, não só para as mulheres quanto para os homens. As mulheres é mais perceptível, inclusive, né? Aí eu deixo até aberto para vocês, porque há uma quantidade de cabelos que a gente perde normalmente. Eu acrescentaria ao que a Xênia acabou de falar, os aspectos hormonais. Quer dizer, uma disfunção hormonal na mulher é muito importante e pode coincidir com uma queda de cabelo. O cirurgião de calvície ele tem que estar muito atento, porque não é qualquer perda de cabelo que nós vamos operar. Então, o diagnóstico da calvície tem que estar muito bem feito, porque existem outras entidades médicas que cursam com queda de cabelo e que não são calvície. Então, você tem que estar muito atento a isso. Por exemplo, uma seborreia, uma dermatite seborreica, a famosa caspa, se aquilo é muito intenso, pode causar uma queda de cabelo. Então, você não pode operar uma queda de cabelo por caspa ou por uma disfunção hormonal, como você bem falou. Então, nós temos que estar muito atentos ao diagnóstico. O diagnóstico para ser operado é a calvície androgenética, é a calvície que vem através do gene, que a doutora acabou de falar muito bem explicado. Então, a calvície dele é uma calvície androgenética, né, porque ele não é um careca totalmente, né? Se você observar o Rafael bem, ele tem uma calvície 3 vértex, que tem aqui na frente e um pouquinho aqui na coroa, mas ele preferiu raspar a cabeça toda para que isso não se evidenciasse. Mas ele é um candidato a uma cirurgia de transplante de cabelo, caso ele não quisesse raspar a cabeça. Embora tenha ficado muito bem, você ficou... Obrigado. Se você chegasse na minha clínica desse jeito aí, talvez eu não te operasse, porque assentou para você, você tem charme assim. Então a gente não opera todo careca que chega lá pra gente, porque às vezes aquilo assenta. Né? Eu não sei se você concorda, mas é importante isso, a gente olhar e ver a estética. Avaliar, né? Fazer essa avaliação. Agora, isso dele também é muito importante, porque ele sublimou. Quer dizer, para ele não é tão importante, o que não é nosso dia a dia, né, Xênia? Porque isso para o homem é um problema seríssimo. Inclusive, um homem que opta por raspar a cabeça toda tem que ser orientado que caso ele faça um transplante capilar, ele vai ter cicatriz na área doadora, seja com a retirada do fuso de pele na região posterior, ou até com FUE. Ele tem algumas Então, o que seria mais adequado para dizer hoje em dia? Porque antigamente falava-se muito em implante. Implante e transplante são coisas distintas, né? Vamos deixar isso claro aqui? Qual que é a diferença? O que a gente faz é transplante, porque a gente vai tirar um tecido vivo daquela pessoa e transformar em enxertos e transplantar para alguma outra área receptora, que pode ser o próprio couro cabeludo ou a barba, como a questão do implante, falou. Aquele que se fazia há muito tempo, era aquele que dava aquele aspecto um pouco de boneca, Não, implante é quando você usava cabelo artificial. Que hoje essa técnica não existe isso já foi para a história, né? Mas usava-se cabelo de plástico, cabelo de nylon. Então isso era um implante, né? O transplante era isso. É muito importante vocês entenderem o seguinte, todos vocês que estão aqui vendo. Quando chega um calvo para ser transplantado, digamos que ele tenha, antes do transplante, 70 mil fios de cabelo na cabeça. Depois do transplante, ele vai sair com os mesmos 70 mil.
Só que eu tirei de um lugar para colocar em outro. Essa é a diferença. Então, o transplante, eu não aumentei a quantidade de cabelo. Eu tirei de um lugar onde tinha muito e coloquei no lugar onde não tinha tanto. Agora, este lugar que tinha muito é um lugar previamente estabelecido para você tirar. Porque é nesta região aqui que todo calvo tem cabeça, tem cabelo. Tem cabelo. Por quê? Porque é um cabelo geneticamente protegido para não cair. Todo calvo, eu não gosto de falar careca, é bem pejorativo, né, Xene? Então, todo calvo que a gente conhece tem cabelo nessa região aqui. Essa você nunca perde. E é nessa região que nós, então, tiramos o cabelo para povoar aquela área menos densa de cabelo, ou glabra, que a gente chama. Então, a cirurgia é uma arte, é uma maravilha por isso. Porque o cabelo que vai para lá, ele nunca mais vai cair. Né? Porque Pois ele vem com não tem essa chance nenhuma, assim, da pessoa que faz esse transplante de ter algum tipo de rejeição, mesmo tendo o aspecto genético? Isso não existe, isso é um mito. Não, esse cabelo, só complementando o que o doutor Leão estava falando, esse cabelo que a gente vai retirar da região posterior, ao ser transplantado para a região anterior ou para a coroinha, ele vai manter a característica genética dele da região posterior, como todo enxerto. Então, ele é um cabelo que vai ter uma troca, mas ele não vai estar sujeito à calvície novamente. Ele vai, como ele tem um código genético protegido, né? Ele não cai nunca, ele traz para essa região esse código dele. Isso é que é cooperação, né? Isso é que é cooperação. Isso é que é cooperação. Agora, Sensacional. é muito importante associar um tratamento clínico como o colega Bustos Isso, ele colocou aqui a respeito também, né, da medicação. Porque quando a gente faz uma sessão de transplante capilar, o paciente tem algum cabelo naquela área receptora. E se a gente colocar, suponhamos, a gente colocou 5.000 fios na região frontal, mas o paciente perdeu 10.000 fios que eram dele nessa mesma região, o efeito não vai ser satisfatório. Então tem que ser um somatório da cirurgia com um tratamento clínico que mantenha o máximo um processo, né? Um tratamento completo. E quanto tempo o cabelo transplantado ele fica já com um visual assim, né? Maiorzinho? Qual que é a média de tempo? Então, logo no início, logo depois, o paciente tem que ter um pouquinho de paciência. Isso. Porque às vezes logo no início tem até uma queda de algumas das hastes, porque o enxerto ele é do bulbo, da raiz, entendeu? Então a raiz é que vai pegar e brotar novamente aquela haste. Então, às vezes, tem uma queda dessa haste e, às vezes, a haste fica ali paralisada, parecendo que não vai crescer. Lá pelo segundo, terceiro mês, começa realmente a notar todo esse crescimento. E aí é o tempo de crescimento do fio para ele atingir o tamanho do restante do cabelo, né? Legal. Depende do comprimento do cabelo. Agora, se a gente pensar em técnica, hoje, o que a gente tem de mais moderno, de mais tecnologia, de mais pesquisas nessa área, principalmente? Olha, eu poderia dizer a você o seguinte, a cirurgia da calvície tem um divisor de águas, que é a unidade folicular. O dia que a unidade folicular chegou ao nosso conhecimento, e isso tem muito a ver com o conhecimento aprofundado da anatomia do pelo, né? O pelo é um aparelho, né? É um complexo anatômico interessantíssimo. Então, o dia que nós entendemos o pelo como uma unidade folicular, isso para nós foi um divisor de águas. Então, hoje, não se admite mais transplantar cabelos se não for por esta técnica das unidades foliculares, que podem ser obtidas de várias maneiras. Você pode fazer um corte, ou você pode fazer muitos furinhos na cabeça, ao invés do corte, fazer furinhos na cabeça, ou então até eu fazer esses furinhos manualmente, guiados pela mão do cirurgião, ou pela mão de um robô que está existindo agora, que é extremamente controverso. Nem gostaria de falar sobre isso, porque é muito controverso mesmo o robô, mas essas duas maneiras de você retirar o cabelo existe. Ambas, tanto você cortando, como você tirando com furinhos, né, fazendo furinhos, e a gente chama de FUE, que é uma sigla em inglês, quer dizer Follicular Unit Extraction, extração da unidade folicular, ou FUT, Follicular Unit Transection, você tirar cortando, né? Ambas, se você raspar a cabeça como ele raspou, vão aparecer cicatrizes. Então, vai aqui uma dica para quem faz transplante de cabelo. Quem faz transplante de cabelo, seja retirando, cortando, ou seja retirando através de
pontinhos, furinhos, não podem raspar a cabeça a zero, a não ser que não se incomode de mostrar a cicatriz. Porque ambas as táticas de retirar cabelo deixam cicatrizes. Ambas, tanto uma como outra. Agora, quando é que você faz uma e quando é que você faz outra? Existem indicações precisas de se fazer uma e outra. Uma não substitui a outra. Uma é para uma coisa, a outra é para outra coisa. E você pode até associar ambas. Entendeu? Mas isso não quer dizer que uma seja ruim e a outra seja boa. Não. Então isso precisa ser desmistificado. Porque está uma tendência hoje de dizer o seguinte, não, porque agora a técnica sem cicatriz. Inclusive, a Sociedade Internacional de Cirurgia da Calvície mandou agora uma advertência para os sócios, dizendo o seguinte, se o sócio, aquele sócio que anunciar um transplante de cabelo por FUE e dizer que é uma cirurgia sem corte e sem cicatriz, está incorrendo em falha ética. Porque qualquer uma delas deixa cicatriz. Agora, então, só uma observação. Tem gente que já tem uma cicatriz na cabeça, Isso. né? O caso, por exemplo, do Paulinho Vilhena, né? Um ator super Esse caso do conhecido. Paulo Vilhena- Transplante. É possível ali, por exemplo, de cobrir? Não, de cobrir não. de Ele cobrir tem a a cicatriz região onde tem a porque ele fez um transplante, transplante. né? Não, eu entendi que você Mas quer dizer se o seguinte, fosse um acidente, por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz na cabeça, é possível através do eu acho que é transplante? possível as duas coisas. Aham. Você camuflar uma cicatriz de acidente com transplante de cabelo e camuflar uma cicatriz de transplante de cabelo utilizando essa outra técnica do FUE. Sim. Então você pode tirar uns cabelinhos salteados e colocar na cicatriz também. Ou então, Schener sabe disso muito bem, porque também faz, que é pigmentar a cicatriz. Quer dizer, você faz uma tatuagem na cicatriz Pois é. e ela fica imperceptível. Pontiforme, Pontiforme. pontinhos E fica da cor do espetacular. cabelo. Inclusive, Agora, nós temos imagens aí, vamos mostrar para o pessoal de Vamos. casa, que é uma técnica que tá ganhando também, né? Que é essa micropigmentação do Isso, couro é. cabeludo, não é isso? como complementação, então, eu acho bastante interessante. Como complementação, do né? Como você faz um transplante, transplante e para deixar uma aparência de maior densidade, você faz uma pigmentação. Só ela não, só ela é Que muito... faz um Tem que ser bem acabamento e feito, tal. com uma pessoa né, Com conscienciosa. referências, né? Não é em com um qualquer pigmento lugar. adequado é uma para não arte, trocar de né? cor. Sim. É uma enfim. arte. Mesmo porque aquela marca ali fica para a vida toda. Fica para a vida toda. A mulher também, ela busca essas alternativas aí de transplantes, né? Buscando a estética. Tem Sem isso? dúvida. De cabelo, bastante. Do cabelo A gente tem e quais bastante outros procura aspectos? de mulher para Além da cabeça, sobrancelha. supercílios, talvez. Aham. Sobrancelha. Eu acho que tem uma indicação bem bacana de supercílios, né, que é a sobrancelha, principalmente nos casos traumáticos. A pessoa teve um acidente de carro e perdeu uma parte dos supercílios. Mesmo que ela venha fazer a micropigmentação para tornear esses supercílios, sem pelo nenhum pedaço, fica desarmônico. Então, às vezes, a associação das duas técnicas também é interessante. Legal. Só para a gente fechar aqui com uma ideia, quanto custa a média de um implante capilar? Qual que é a média de Eu preço? acho que as pessoas têm condições hoje de pagar uma cirurgia de transplante capilar. A cirurgia plástica está mais acessível. Eu acho que você consegue, hoje, diferentemente de alguns anos atrás, mas hoje existe um consenso, né, no país inteiro, né, talvez até pela situação que vive o país. Eu acho que hoje, o que eu posso dizer para você é que eu acho que está acessível. Eu acho que as pessoas conseguem chegar nos consultórios, acho que Schener concorda comigo também nesse ponto, e fazer uma cirurgia plástica de cunho estético com tranquilidade. Eu acho que é isso. Tá. Eu acho que é o que a gente pode falar. Tá, joia. Gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui no Obrigado pelo programa. convite.